converso hoje com a fonoaudióloga Sandra Maria Pella. Ela tem 26 anos de formada, toda a sua carreira esteve na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Estou aqui do meu lado a professora Sandra, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada. A gente começa hoje, professora, eu queria saber um pouco da sua vida, como é ser fonoaudióloga, e queria já começar perguntando por que fonoaudiologia? O que trouxe a sua vida a caminhar paralelamente nessa vida profissional com a fonoaudiologia? Na verdade, na época do colégio, eu tinha muita dúvida quanto à profissão de seguir, e a fonoaudiologia foi uma profissão que, na verdade, eu vi no Guia do Estudante pela primeira vez. Entendi o que era melhor essa profissão ali no guia. Já tinha ouvido falar porque tive colega que tinha sido paciente, mas isso foi mais na infância. E achei que era uma profissão que, enfim, englobava várias áreas e daí foi o meu interesse. Quando eu prestei vestibular, eu prestei para psicologia e fonoaudiologia. Como eu entrei em fonoaudiologia, acabei seguindo essa carreira e acabei descobrindo aí como uma profissão muito interessante. Né? Muito bom. A gente vê que tem toda uma história acadêmica, né? Da sua graduação, tudo. O que gerou? O que foi durante a graduação que foi surgindo essa vontade, vendo outros professores, a seguir essa carreira acadêmica de especialização, mestrado, doutorado? Na verdade, enquanto eu fazia a especialização, recebi um convite para dar aula numa das faculdades em São Paulo e isso me atraiu bastante. Na verdade, eu nunca tinha dado aula dentro da área ou em alguma outra área, mas eu sempre gostei de ensinar, gostei de explicar, acho que até demais, assim, explicar demais as coisas, às vezes até para o paciente mesmo, né? Então, eu acho que isso foi me ajudando a depois descobrir que teria relação com a área acadêmica. Acadêmica, né? Também. Isso. E como é que está, você depois de 4 anos de curso, como é que está formado e agora? Acabou, entre aspas, a vida de estudo, preciso começar a trabalhar. Como é pisar nesse mercado? Como é entrar, ainda mais em São Paulo, a famosa selva de pedra? Como é que é chegar numa cidade tão grande e conquistar um espaço? Eu acho que uma das primeiras sensações foi um pouco sensação de abandono, né? Assim, agora eu não tenho uma instituição, não tenho um respaldo por trás daquilo que eu vou fazer, não tenho a supervisora, né? O professor por trás, eu vou ter que dar conta dos meus passos sozinha, né? A sensação de que precisava continuar estudando, então daí o interesse de ir para uma especialização depois de um tempo de formada. Acho que o fato de estar em São Paulo o tempo todo me fazia pensar que eu, enquanto profissional, eu concorria, entre aspas, com pessoas já com muitos anos de formada, com minhas próprias professoras, enfim, com lugares que as pessoas já tinham uma carreira mais sólida, né? Então, realmente pensei até em sair de São Paulo para poder seguir de uma forma diferente a carreira, mas o caminho acabou acontecendo lá mesmo. Né? É uma alternativa que a gente às vezes pensa, né? Você está formado, está num ambiente onde já está um mercado já composto, às vezes até saturado, você conseguir sair. Alguma dificuldade nesse momento? Sim, muitas dificuldades. Eu acho que a própria questão da concorrência, né? Acho que é uma delas, nesse sentido. Eu vejo isso como dificuldade, mas como também incentivo para você correr atrás e atualizar e não deixar de se preparar, enfim, né, de você se aperfeiçoar para você fazer um trabalho com boa qualidade, né? Acho que a questão óbvia, né, do mercado de trabalho, né, a nossa profissão ela infelizmente no Brasil ela já melhorou bastante, mas ainda existe uma questão de defasagem, de valorização financeira mesmo, né? Então os próprios, enfim, os convênios acabam não fazendo um retorno financeiro como a gente vê sugerido pelos conselhos, né, de fonoaudiologia, como a gente vê no atendimento particular. Então isso a gente já conquistou muito, mas ainda tem muito a conquistar, né? A própria atuação também com relação
a consciência das pessoas, né, da necessidade do atendimento, que eu também já melhorou bastante, mas acho que ainda a gente precisa continuar sempre fazendo um trabalho de divulgar o que é a profissão, né, e o que as áreas de atuação que a gente tem. Então, no começo de carreira, isso fica mais difícil porque você ainda não tem uma especialização, enfim, que acaba ajudando, de certa forma, a te direcionar mais para um caminho, né? E as pessoas te procurarem por aquele conhecimento mais específico. Então, o fato de não ter, né, de você ser mais generalista no início, tem eu vejo isso também como uma certa dificuldade. Enfim, porém também não ser o especialista naquela área também não te garante, não basta, não basta, não te garante, né, um caminho aí certo. E também tem o risco de você perder a visão geral, né, do paciente, né? Então é importante, é necessária muitas vezes, mas mas pode também, você tem que saber lidar com isso também, né? Imagem perder, conta, né? professora? Com certeza. Como é que é pensar agora também nesse ponto assim? E agora, como é que eu faço para criar uma identidade? A Sandra Pella, a profissional, como é que é? Eu acho que... Buscou ajuda? Um publicitário? Teve alguém? Então, ou foi tudo sozinho mesmo? Não. A gente vai aprendendo no dia a dia. Acho que sentir realmente, eu acho que o fato de hoje em dia se ter essa discussão na graduação, ela é muito importante. Senti falta disso na época da faculdade mesmo, da graduação, e depois, né? Então, fui buscar cursos depois atrás, né, em paralelo aí aos cursos técnicos, e muita informação no dia a dia, né, com outros profissionais. Não recebi nenhuma assessoria específica nesse sentido, mas procurei me espelhar em pessoas que foram atrás, dentro da área de fonoaudiologia e fora da área também, né? Inclusive até tive uma experiência interessante nesse sentido que eu brinco, que eu fiz um curso uma época, enfim, né, de reciclagem ligado a essa área de atuação profissional, enfim, né, não necessariamente em marketing, mas na valorização do próprio trabalho, né? Então, como divulgar melhor o trabalho, enfim, né? Estratégias para poder se promover, né? Exatamente, e até de lidar com a própria carreira, né? Então, qual o valor que eu vou cobrar de uma sessão, por exemplo? Depende da cidade que eu estou, depende do bairro que eu faço atendimento, depende do tipo de atuação, enfim, quais os critérios. Só por tempo, se a sessão de meia hora, tudo isso. Exatamente, quais os parâmetros. Então, nesse curso, que foi inclusive dado por fonoaudiólogos, eu brinco até, eu falo que foi me deu o efeito contrário, assim, eu saí deprimida do curso, porque eu vi... Por quê? Justamente, porque eu vi que tinha muita coisa que eu estava fazendo errado, na verdade, né? Tinha a sensação que a coisa não estava bem, fiz... então, assim, o primeiro... Comprovou, exatamente. O primeiro momento foi a depressão no sentido de, nossa, que mal, que e dá um exemplo, professora, errado, de né? alguma coisa que era errada no curso que mostrou. Por exemplo, o fato de... Por exemplo, pensando no valor de cobrar uma sessão. Eu sempre me baseei em exemplos de colegas, né? E assim, na própria questão de região onde se mora em São Paulo, onde se atende, o perfil de paciente que procura. Então, eu sempre tinha como parâmetro o que é sugerido pelo conselho. Na verdade, como em São Paulo a gente não tem um sindicato, né? No estado de São Paulo a gente não tem um sindicato forte, na verdade, não tem o conselho nosso responde pelas questões de sindicato. A gente até chegou a ter uma época, né, enfim, mas ele nunca foi muito atuante, né, e a gente sempre foi defasado no sentido de parâmetro, né, o que a gente buscou em outros sindicatos, por exemplo, questão de tabela de valor, né, de valores. E aí, nesse curso que eu comentei, um raciocínio simples foi você pensar nos seus gastos, né, o simples e óbvio, né? Você pensar nos seus gastos
E daí esses gastos de fazer curso de reciclagem, de, enfim, da gasolina de um lugar até o outro, de alugar o espaço, você pensar em tudo isso, colocar dentro do seu valor, né? E o que você já investiu na sua carreira. Então, esse, por exemplo... Professora, ainda é feliz com a escolha da profissão? Eu acho que, assim, são momentos, assim. Já tive momentos infelizes, momentos felizes. O fato de seguir na carreira acadêmica, eu acho que ela, além de me ajudar me obriga a me atualizar o tempo todo, além de me realizar profissionalmente, enfim, né, nessa área de ensino, me obriga a me atualizar para o próprio ensino e para a minha profissão, né, para a minha atuação profissional. Então, eu acho que uma área, na verdade, complementa a outra. Quando eu descobri isso, isso me ajudou a me realizar mais profissionalmente, né? Lógico que isso é individual, né? Uma percepção, um resultado é individual, mas o fato de me obrigar a estudar para dar uma aula me traz conhecimento para a profissão, e a experiência com o paciente me ajuda no raciocínio para a sala de aula, né? Então, nesse sentido, isso me deixa feliz. Outros, né, já me deixou feliz, enfim, em vários outros momentos. A realização de você concluir um curso, concluir uma titulação, enfim, seja mestrado, doutorado, enfim, a sua própria seguir aí na carreira, também posso considerar como um momento feliz. Momentos infelizes são todos aqueles percalços aí que a gente acha no meio de tudo isso, né? Tem a vida pessoal junto também, né? Tem, com certeza, Saber lidar com isso, com marido, filho, pai, mãe. Exato, só voltando um pouquinho na questão de ser do feliz, eu acho que quando você tem um retorno do paciente também, tanto no sentido dele ter conseguido realizar aquilo que você buscava com ele como objetivo da terapia, e o feedback dele, enfim, que ele te dá enquanto profissional, isso também são momentos felizes que acabam acontecendo, né? Os infelizes são justamente os opostos, né? Quando não dá certo uma terapia, quando o paciente não te dá o retorno que você gostaria, e aí você descobre que é porque você, né, por falha de vários itens seus, né, não necessariamente dele, né? E, enfim, tantos outros percalços aí. E, enfim, questão financeira, questão pessoal, familiar. Então, tem os dois lados aí da moeda. No seu né? consultório, tem alguém que cobra para você? Ou consegue lidar com isso? Chegar no seu paciente, fazer a cobrança? Como é? A hora que realmente entra o dinheiro, é melhor ter alguém para fazer essa parte? Você só atende? Na verdade, atualmente eu faço isso diretamente com o paciente, né, pela estrutura que eu tenho. Se você tem isso, se você tem permite, né, ter uma estrutura aqui que você tem alguém cobrando, isso eu acho também isso interessante, né? Eu acho que você negociar com o paciente é importante até para ele entender por que você faz aquela cobrança, né? Você ter essa conversa com o paciente, né? Não só a técnica fonoaudiológica, mas essa outra, acho que ela é tão importante quanto humaniza a todo técnica. o Exatamente. Então, né? mesmo que você tenha alguém para cobrar, eu acho importante ter esse canal de comunicação com o paciente, né? Para ele entender. Durante sua carreira, teve o mestrado e doutorado, e aí teve experiências com bons profissionais, né? Referências nacionais. Como é ter aula com uma Mara Belal? Como é ter uma supervisão com uma pessoa de renome? Assim? Eu acho que acaba sendo aquilo que a gente lê no texto, né, da pessoa que escreveu ou soube através de alguém, você acaba seguindo como referência, né? Não que a pessoa acerte o tempo todo, mas eu acho que a gente tem que buscar por aquilo que são as pessoas que representam melhor aquela área. Então, em todas as áreas da fonoaudiologia, nacionalmente e internacionalmente, a gente tem as pessoas que mais estudam aquele assunto, né? Então, quando você vai para aprender com aquela pessoa, você confia mais naquilo, né? E quando você vê que aquilo realmente dá certo, aí você fala, não, faz todo sentido, né? Então, acaba sendo modelos, né, pra gente, né? E com todo esse cenário posto, chegar em Santos, uma profissional de São Paulo, uma carreira lá,
O que faz descer a serra todo dia, acordar às 5 da manhã para estar às 7 e pouco dando aula? Como foi chegar aqui? Como foi esse convite? Foi convite? Como é que é? A professora Cida Coelho, que dava o curso numa outra fase, né, da faculdade, fez especialização junto comigo, então a gente tem uma amizade aí de longos anos, e ela me abordou perguntando se eu tinha interesse em voltar para a carreira acadêmica, e eu falei que sim, né? Num primeiro momento eu gostei da ideia, não sabia se realmente isso ia dar certo. E aí realmente depois a coordenadora me chamou para uma reunião, e aí até então eu ainda tinha dúvida, né, se voltava, mas achei interessante o desafio, né, de voltar a dar aula, né, depois de alguns anos, justamente pelo fato de gostar, né, dessa área e de me obrigar a me reciclar, né? Então isso eu acho que acaba sendo fundamental. Eu sempre procurei me reciclar para poder fazer um atendimento, enfim, melhor possível, né? Mas agora é de uma forma diferente, né? Com uma responsabilidade maior ainda, né? A formação de novos profissionais, né? Então isso acabou pesando na balança na hora de pensar na distância, né? No acordar cedo, que não é a minha preferência. Não tem como. E uma lição de vida, o que é Fona até hoje? Se pudesse falar, não, com essa profissão eu aprendi, seja para a vida profissional só, para a vida inteira, para todos os aspectos da vida. Lógico, a gente sabe que são inúmeras as lições aí, né? Mas eu acho que uma delas é você olhar o paciente, não olhar o paciente como pelo lado só de anatomia, de fisiologia, né? Quem está entrando no seu consultório é uma língua, uma boca, é uma fala errada, mas é um paciente que tem essa característica, né? Então, é você olhar ele como um todo, você considerar que você pode acertar e errar, então você vê no seu paciente a sua humanidade, né? Então, acho que isso também é uma coisa muito importante. Você reconhecer que o paciente também te ensina bastante, né? Te ensina enquanto profissional, no sentido de técnicas, mas também te ensina no sentido humano, né? Pessoal, de relacionamento, de você saber até onde dá para ir, até onde não dá, e ele te dá esse parâmetro muitas vezes, ou ou ele não te dá e você tem que buscar isso, né? E você tem que se colocar, né, para ter esse limite, né? Até onde você pode ir, quais os limites e até onde você vai ou até onde você pode não avançar aí, né? Mas eu acho que você olhar as pessoas, não só dentro do consultório, né, como paciente, mas olhar no dia a dia, você entender melhor o ser humano, né? A cabeça aí do ser humano, e aí especificamente da nossa área, como se comunicar, né, com esse ser humano, né? Então, o que tem por trás de um distúrbio de comunicação, né? De um problema de relacionamento que envolve um problema de comunicação, né? Então, tudo que é não só o anatômico, fisiológico, mas o de comportamento, enfim, o que a neurociência traz hoje aí de comportamentos. 26 anos, algum sonho ainda a realizar? Eu acho que continuar me realizando profissionalmente, eu acho que, enfim, né, sonhos se a gente não sonha, a gente, né, não tem motivação para seguir em frente, né? Então a lista de sonhos é grande, né? Tem dos pequenos aos grandes aí, né? Mas... Queria pedir já lhe agradecer por esse momento tão bacana e queria pedir para deixar um recado para sua turma que está aí para se formar no próximo ano. O que a gente pode esperar? Eu agradeço, né, a oportunidade, agradeço a possibilidade aí de poder dividir um pouco disso com vocês. E eu acho que vocês, justamente isso que a gente comentou agora, né, que vocês pensem nos sonhos que vocês tiveram desde a entrada na faculdade ou antes, quando vocês ouviram falar da profissão, o que te levou a isso, ainda que você tenha ressignificado, refeito, aí, enfim, né, talvez se frustrado um pouco com o que você já ouviu, ou não, ou que você já descobriu, é você seguir em frente,
e como as pessoas falam, né, pensando, se deixando pensar fora da caixinha, né? Eu acho que as grandes ideias, as grandes pessoas, enfim, né, as pessoas que se tornaram importantes seguiram o que era o padrão, mas também saíram do padrão porque conseguiram enxergar além daquilo, né? E eu acho que você não precisa ser assim um grande profissional de nome, de renome, como a gente citou aqui, para ser um bom profissional. Eu acho que um bom profissional é aquele que faz o seu melhor no lugar onde ele está, no lugar onde ele tem a oportunidade de estar, né? E buscar sempre avançar. Então, incentivo todos a continuar estudando, né? Então, enfim, depois de se formar, não parar de estudar, de se reciclar, porque é muito apaixonante tudo isso. Sandra, muito obrigado. Obrigada, Obrigado pelas palavras. Obrigada. E a gente fica por aqui. Obrigado.